Eu já li a palavra. Os irmãos abram vossas Bíblias em Samuel. Samuel capítulo 3. Glória a Deus. Aleluia. Samuel capítulo 3. Todos acharam? 1 Samuel, tá, irmãos? Aleluia. A minha está na página 297. Esteja nos irmãos também, na página 297. Bem? Diz assim: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante ele, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando ele deitado no seu lugar, e os seus olhos se começava já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, e o Senhor chamou a Samuel e disse: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E pois deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. E o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez. E ele se levantou e foi a Samuel a terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que ele disse a Samuel: vai-te deitar, e há de ser que se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo morto. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor ali, e esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Vamos para sentar pelo Senhor. Aleluia. Irmãos, nós de lá atrás, um pouquinho retrocedendo um pouco atrás, nós vimos que a história de Ana, né, que chorava, teve um filho, mas ela tinha a mala fechada, enfim, aleluia. E ela fez um voto e deu o filho, e o filho foi criado lá no templo. Aleluia. Glória a Deus. Né? E ele ficou aos cuidados de Eli. Eli era o sacerdote naquela época. Aleluia. Mas numa época bem difícil, porque se pouco se ouvia a voz de Deus. Por problemas, estava assim na casa de Eli, que havia, aleluia, deixado de sair da presença de Deus, por causa dos filhos. Aleluia. Glória a Deus. É por isso, irmãos, que nós temos que ensinar os nossos filhos
a servir a Deus. Sentarmos com eles, orar com eles. Agora, nós vimos, irmão, como Deus trabalha. Olha como Deus trabalha. Aquela mulher ficou tempo sem ter filhos, a massa fechada. Mas tinha um tempo de Deus, aleluia, para que ele pudesse, aquele menino pudesse vir, chegado ali no templo. E Samuel foi ali, estava crescendo ali no templo. E Samuel aprendeu. Vamos aqui, agora o pastor Edmilson falando da escola dominical. Sempre a preocupação é de ensinar a palavra de Deus. Para que nós fazemos as coisas, aleluia, glória a Deus, conforme aquilo que Deus nos ensina. Obedecendo a palavra de Deus. Os filhos de Eli já não obedeciam a palavra de Deus. E ele já estava velho. Não tinha mais domínio sobre os filhos. E Deus começou a falar com Samuel. Olha, irmãos, isso é profundo. Não, Deus fala conosco, irmão, ainda nós estamos lá no mundo. Deus começa a falar conosco quando Ele está no mundo. Foi assim comigo, Deus falava comigo. Até que um dia eu escutei o Evangelho e aceitei a Jesus. Mas bem antes o Senhor já falava comigo. É porque, irmão, muitas das vezes o Senhor fala, mas nós não ouvimos. Ou às vezes está como Elias. Elias estava com uma decadência espiritual grande. A sua casa estava numa decadência espiritual. Ele tinha ali a arca de Deus. Mas já não observava. E Deus, nós somos os instrumentos que Deus fala. Deus fala conosco. Nós somos os instrumentos na obra de Deus. Esse tempo aqui, irmãos, que está montado aqui, foi trabalho de Deus. Foi Deus falando no coração. Falando. E às vezes você fica falando, mas como eu vou fazer? Às vezes Deus chama a nossa proposição, aleluia, na obra de Deus, que nós ainda não temos a sabedoria para exercer aquela função. Samuel ainda não tinha a capacidade de exercer a função ainda, mas Deus já falava com ele. Deus já queria usar ele. Ele já era algo, aleluia, na mão de Deus. Irmãos, quando Deus fala conosco, não devemos endurecer a voz de Deus jamais. Né? O cara de Samuel, ele não entendia ainda a voz de Deus, não estava entendendo. E Eli já por muito tempo, meio que já fora da presença de Deus, ele também não estava entendendo. Porque Samuel levantava para ir falar com ele, porque ouvia alguém falando, e ele achava que era Eli que estava falando, mas não era Deus. Mas nem Samuel entendia, nem Eli entendia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, Deus fala nas nossas vidas de muitas maneiras, de muitas formas. Se nós deslocarmos lá para Alegre, nós vamos ver, irmãos, que Adão era diferente. Adão já tinha ouvido a voz de Deus. Adão conversava com Deus no girar do dia, nos momentos do dia, Adão conversava com Deus. Mas quando ele se achou em pecado, irmãos, ele se escondeu da presença de Deus. Deus chamava ele para escutar. Ou escutava, vai fingir que não ia. Deus chegava, Adão! Nada. Então, não escutava. Escutava, mas não queria
chegar à presença de Deus, porque estava fora, tinha desobedecido a Deus. Mas Deus continuava falando, irmão, mesmo você estando lá, no mundo, mesmo nós estando, aleluia, Deus continua falando, Deus não deixa de falar conosco. E aquilo, irmão, nós temos que procurar dar ouvido. Aí Apocalipse, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. E muitas das vezes nós estamos, Deus está falando, e nós estamos ouvindo. E há um crescimento ali. Eu passei pelo processo, irmãos, em São Paulo. Estava num congresso abençoado na igreja séria, a igreja era grande, tinha mais de 1000 pessoas ali no congresso, e estava pregando volta para o terra. E naqueles tempos eles estavam chamando missionário para levar para a África. E nós jovens ali, ele vem aqui, jovem, rapaz, olha, Deus falou no meu coração, balançou para mim, eu resisti. Mas quando Deus chamar, irmão, vai, não endurece, porque Deus tem algo a realizar na tua vida. Oh, glória, aleluia. Às vezes você vai chegar, que nem Samuel, que ainda não entende direito, ainda não sabe direito o que fazer, ou mesmo como nós vemos Jeremias lá, quando foi chamado também, Jeremias capítulo versículo 8. Jeremias falou que não sabia falar, chamou Jeremias e falou, mas não sei falar. O que eu vou dizer para esse povo? Eu não sei falar. Eu sou uma criança, não sei falar. Mas Deus fala, eu vou falar contigo. Não tema no meu Deus, porque eu falarei, eu sou contigo. Não tema, porque eu sou contigo, aleluia. Mas quando Deus fala, nós temos que, aleluia, entender. Aleluia, glória a Deus. E depois eu passei por uma luta. Depois disso eu passei por uma luta muito grande. Eu sinto, foi dessa, não mudei. Mas de qualquer forma, graças a Deus, eu dei ouvido à voz do Senhor e prossegui, aleluia, dos seus caminhos, aleluia. Aí para as ruas, para ir falar o amor de Deus, aleluia. Irmãos, aleluia. E ali, irmão, precisava muito da congregação de Israel se levantar novamente, para aquele povo se levantar novamente, porque o povo, não é, o sacerdote, irmão, é o pastor, é aquele que traz a palavra. Mas como seus filhos estavam fora dos caminhos do Senhor, o povo não, aleluia, não entendia o que Deus queria falar. É por isso, irmão, nós temos que estar de pé, se levantar, para nós ouvir o que Deus tem a falar. Aleluia! Deus falava muito, irmão, através de profecias. Não é como no passado, a profecia do passado era diferente. O governo já era profeta, já se destacava como profeta. A profecia hoje, nos nossos dias, ela é um dom e é falada, aleluia, quando Deus precisa de uma correção na igreja, Deus vai falar aquele que Ele quer corrigir. Eu vejo muitos profetas hoje falando, elogiando as pessoas, mas a profecia em si, ela para ser, irmãos, aleluia, ela é para cobrar aquele que está em falta. Aquele que Deus está falando, ele não se levanta e Deus vai falar com ele. Balaão estava lá, fora da presença de Deus.
ouvir a voz de Deus também não. Mas era uma jumenta pouco com ele. Ah. Uma jumenta falar com ele. Porque ele não queria ouvir a voz. Quando Deus fala conosco, não, procure não endurecer o seu coração, mas se põe de pé para ouvir. Aí, irmão, foram 3 vezes Samuel ia lá falar com ele. Mas ele disse: eu não chamei você. Volta, vai deitar. Mas na 3ª vez ele foi cair em si. Caiu em si. É Deus que está falando. É Deus que está falando. Aí eu disse: olha, Samuel, faz o seguinte. Você fala assim: fala com o teu servo. Olha que bonito, né? Fala que teu servo ouve. Oh, aleluia, glória a Deus. Vamos. A gente vai citar na Bíblia quantos deram ouvido. Quantos, aleluia, se colocaram na posição que foi, aleluia, Samuel, aleluia, quando Deus chamou ele foi e falou aquilo que ele falou: fala com teu servo ouve. E Deus falou a Samuel tudo o que ia acontecer. Os irmãos viram o que aconteceu, irmãos. Deus, os filisteus levaram a arca de Deus, aleluia, e o povo ficaram sem a arca, aleluia, por causa, irmãos, de não entender, de não abrir o ouvido para entender. Irmãos, Abraão também, irmãos, era um homem que estava lá em Ur dos Caldeus. Ele não, também é um homem que não tinha ainda conhecido a Deus. Olha, irmãos, aí como é. O seu pai, ele era fabricante ele construía ídolos, fazia santos, né? Ou seja, ídolos para as pessoas adorarem. Mas disse que Abraão não cria naqueles ídolos que o pai dele fazia. O pai dele terá fazia aqueles santos, ele não acreditava. E um dia o Senhor falou para Abraão: Abraão, sai do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. E Abraão, o que aconteceu? Ele fez a parte que Samuel fez. Fala então, Senhor, que eu tenho servo, ou seja, ele obedeceu. Ele não falou exatamente isso, mas ele obedeceu a voz de Deus. Aleluia. E vamos ver o que aconteceu com Abraão. Abraão com uma bênção. Aleluia. É tanto que hoje ele é pai de uma grande geração, não. A geração de todos aqueles que são têm fé. É a geração de Abraão, aleluia. É a geração daqueles que têm fé, creem no Senhor, são geração de Abraão. Porque Abraão deu ouvido à voz do Senhor, aleluia. Não endureceu o seu coração, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, Samuel foi uma bênção. Ele passou a ser juiz de Israel. E foi também profeta em Israel. Aleluia. Glória a Deus. E era um homem, aleluia. Glória a Deus, era um profeta, aleluia, que todos os israelitas lhe confiavam. Porque era um homem de Deus. Era aquilo que ele falava, acontecia. Aquilo que ele falava, aleluia, realizava. Porque Deus era com Samuel. Por isso, irmãos, que eu falo, quando nós atendemos a voz do Senhor, o Senhor é conosco. E é complicado, irmãos. Não é fácil. A gente sofre pouco, né? Às vezes você pensa, né, que é só pôr um paletó, é só ser ungido, que já está funcionando. Funcionando não está, mas leva tempo. Quanto tempo Deus falou com Davi? Quanto tempo Davi ficou para ser rei de Israel? 40 anos que não ficou.
E por isso, irmãos, nós temos que continuar tendo, a nossa fé ela tem que estar sempre em alta, sempre uma certa temperatura, aleluia, para nós não desistir daquilo que Deus nos chamou de Deus. Não desista do seu chamado. Deus chamou você para louvar, vai louvar, aleluia. Não desista, aleluia. Se Deus chamou você para pregar, vai pregar, aleluia. Não desista do seu chamado. Se Deus chamou você, aleluia, glória a Deus, para sempre pastorear, não desista do seu chamado, que Deus vai te usar. Porque quem trabalha na nossa vida não é nós, não, é Deus que trabalha. Deus quer que nós estejamos enquadrados naquilo que Ele quer. Uma coisa interessante, irmãos, que nós temos que ter a humildade de esperar. Mesmo Davi falando só com ele, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para Ele. Temos paciência de esperar o tempo de Deus na nossa vida. E depois, irmão, Deus vai trabalhando na obra, as realizações da obra que nós vamos trabalhando. Nós vamos falando aqui que nos anos 80, todos eles estavam fora da presença de Deus, todos eles serviam ao inimigo, eram combatentes ao lado do inimigo. Hoje eles defendem as coisas do Senhor. Hoje eles estão do lado de cá. Aleluia, glória a Deus. Estão reivindicando aquilo que Deus tem colocado nas mãos deles. Aleluia, todos esses caminhos. Pastor, vimos falando que passou nas penitenciárias. Aleluia, glória a Deus. E hoje ele está aqui porque Deus quer que ele atinja mais pessoas. Aleluia, glória a Deus. É o cumprimento da obra, porque Deus chamou. Quando Deus chama, Ele vai capacitar. Eu não sei, irmão, se Deus te chamou para ser, para ir para outras nações pregar o Evangelho. Eu não sei se Deus te chamou para ir em todo o Brasil. Ou se chamou para pregar em Birigui. Ou se chamou para pregar no estado de São Paulo. Não importa, irmão. Não importa que Deus te chamou. E Ele é com você. Não importa que Deus te chamou para pregar para meia dúzia de pessoas, mas Deus te chamou. Não importa que Deus te chamou para pregar para uma pessoa, mas Ele te chamou. Nós vemos, irmão, aquele irmão, ele veio, Deus levou ele para um lugar no deserto, e lá ele encontrou uma pessoa que falou do Evangelho, e foi levado até ali. Aleluia. E até aquele homem, irmãos, quando ele começou a pregar, a falar, ele falou: o que importa? Aí está o que importa. Eu ser batizado. E a pessoa já aceitou na hora. A obra foi ali com uma pessoa naquele deserto. Aleluia. Quando Deus nos chama, irmão, às vezes não é para uma multidão, não. Mas às vezes é para uma, até para duas. Aleluia. É para aqueles, aleluia, que Deus vai direcionar você. Deus nos direciona. Vai ali. E nós vamos. É por isso, irmãos, que muitos saem da provisão de Deus, muitos saem da cobertura do Senhor, quando deixa a vaidade entrar nos seus corações. No começo, irmão, escutando como fez Samuel, escutando a voz de Deus. Mas Samuel foi aquele profeta que nunca se vendeu. Quantos profetas que estão hoje que se vendem as multidões, se vendem para as mídias, porque entra dinheiro, entra muita coisa e deixa Deus de lado. Porque se evadia por meio das mídias, não deixa Deus de lado. Deixa Deus de lado e passa para o lado do inimigo. Porque o inimigo, irmão, tem muitos trabalhando por aí, multidões, que está do lado do inimigo, não está do seu lado. Porque ele é um daqueles que vai iludir aqueles que estão na presença de Deus. Mas quando Deus chama você, irmão, que você
é fiel, que você, aleluia, é obediente, aleluia, você vai deixar Deus trabalhar, você vai deixar Deus te levar. Oh, aleluia. Te levar uma penitenciária, vai numa penitenciária, prega o evangelho. Agora chega fulano, antes cantava para 3 pessoas, hoje ele chega, quanta gente é nessa igreja? Olha, irmão, lá tem 20 pessoas lá. Olha, irmão, fala que eu não vou não. Não, desculpa lá, inventa lá que eu cheio de agenda, não dá. Aí pergunta, e essa outra agenda? Olha lá, tem mais de 2.000 pessoas. Agenda aí que aí eles vão votar. Aí tá bom para mim. Mas não vemos essas pessoas estão instituídos no caderno de Deus. A agenda de Deus deles está fora. Aleluia, estão na agenda do inimigo, mas não na agenda de Deus. Porque a agenda de Deus, irmão, obedece. Aleluia. É obediente aonde ele te mandar. Vai. É na favela que eu vou. Oh, aleluia! Não, já preguei em favela, irmão. Já preguei em favela. Preguei em favela, as pessoas atirando para São Paulo, viu os tiros, cobrindo de tiro, essa baixada, tiro passado. É fácil não, aleluia. Pregar em favela não é fácil. Mas quando Deus manda, nós vamos, porque Deus é conosco, aleluia. E Deus foi com Samuel. Aqui, irmãos, aleluia, Eli perdeu para a sua família, porque já estava fora dos caminhos do Senhor. Mas Samuel, aleluia, foi um dos maiores profetas que a Bíblia menciona. Aleluia, eu vou saber, pastor Edmilson, que a hora já foi. Bendito seja Deus.